Rapaziada, assunto quente, assunto do momento, Petrobras aí pegando fogo, o cenário brasileiro como um todo pegando fogo. Eu não poderia perder a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre isso para vocês, né? Queria falar aí um pouquinho do que está acontecendo com a Petrobras, por que isso está acontecendo, falar um pouquinho sobre o que isso gera, né? Quais consequências a gente pode esperar disso tudo aí que está acontecendo, falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre isso tudo e depois no fim do vídeo uma conclusão final aí pra galera. Espero que vocês gostem do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo e é isso aí, vamos lá, sem perder muito tempo hoje. Bom, então vamos lá, não vou me estender muito aqui, né, sobre o que está acontecendo, acho que a galera já sabe. Bolsonaro demitiu o CEO da Petrobras e colocou outra pessoa no lugar dele, né, um general. E isso aconteceu porque a gente estava tendo um cenário, né, foi até um pouco de azar do governo, né, eu acho que eu posso dizer isso. A gente estava tendo um cenário tumultuado no Brasil, algumas semanas atrás aí ameaça de greve dos caminhoneiros, vários protestos, enfim, galera um pouco insatisfeita ali com o preço do combustível. E agora a gente tem um problema global aí, né, que afeta a oferta de petróleo, o que faz, obviamente, o preço da gasolina subir. E como a gente já estava tendo um cenário tumultuado aqui, o que está acontecendo? Óbvio que nada foi dito, né, diretamente, mas, a meu ver, o Bolsonaro está se sentindo um pouco inseguro de deixar que isso aconteça, porque ele pode ser prejudicado eleitoralmente, né? A gente já está aí num período pré-eleitoral, o Bolsonaro tem interesse em se reeleger, e se ele deixa isso acontecer, ele provavelmente, enfim, vai ser mal visto pela população, né? Seria aumentar o preço da gasolina, aumentar o preço das coisas ali que afetam, né, a vida da população é sempre impopular. Então, enfim, o Bolsonaro provavelmente está se sentindo inseguro com isso aí tudo e ele tentou negociar ali antes, né? Queria não deixar isso acontecer, não conseguiu. O que ele fez? Demitiu o CEO da Petrobras e colocou outra pessoa, provavelmente ali da confiança dele, porque é isso que ele deve estar querendo fazer, né? Segurar esse preço da gasolina. E o que isso gera, né? O que acontece? Claro que não é legal o Estado interferir na economia. Óbvio que, por um lado, o preço da gasolina subir não é bom para a população, todo mundo sabe disso, né? Ninguém fica feliz com isso. Mas, por outro lado, isso é um commodity, né? O petróleo é um commodity, a gasolina acaba sendo um commodity. E se você começa a interferir nisso ali com medidas estatais, enfim, se o governo começa a meter a mão nisso aí, isso desequilibra toda a economia, né? Isso cria um cenário ruim para o Brasil. Não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. O Bolsonaro já demitiu outras pessoas, né, ou que estavam em cargos relevantes, porque não concordaram com ele, porque ele não conseguiu fazer o que ele queria. E esse tipo de medida do governo causa é mal visto, né, pelo cenário internacional, causa um ambiente ruim, né, para investimentos. A gente sabe que isso é muito ruim para a economia. Era algo que a princípio não se esperava do governo Bolsonaro, que era um governo aí tido como extrema-direita, né, e agora fazendo medidas ali, acabando indo para o lado de medidas populistas para se reeleger. Claro que isso aí também não afeta apenas a Petrobras, né, outras empresas, principalmente estatais, tendem a ser prejudicadas também, né, porque essa visão negativa aí acaba se espalhando. Se o governo interfere em uma, o que impede o governo de interferir em outras? A gente já teve aí recentemente também outras medidas estatais afetando algumas empresas aí na Bolsa, então todo esse cenário, né, é um pouco ruim, isso causa um efeito dominó e outras empresas também tendem a ser prejudicadas. Isso cria um cenário aí muito ruim como um todo. E esses são os fatos, né? Eu falei que eu não queria me estender muito sobre isso, acho que a galera já sabe o que está acontecendo. Agora, a minha opinião sobre isso, eu sinceramente, num primeiro momento, acho que isso é interessante para o Bolsonaro politicamente, né? Óbvio que não é bom nem para o país, nem para o cenário econômico, nem para nada que não seja ele e o governo dele ali numa tentativa de se reeleger. Acho que num primeiro momento isso pode ou poderia ser interessante para ele, mas ao mesmo tempo, se você pensa um pouquinho mais, cara, o Bolsonaro perdeu muito apoio, né? O Bolsonaro tá com uma porcentagem ali de rejeição alta, né? Bem maior do que ele tinha quando ele começou o governo. A gente teve a pandemia aí, muita gente não concordou com as coisas que ele fez. Ele vem falando... Enfim, eu não gosto de dar opinião política aqui, né? Mas fato é que o Bolsonaro vem falando barbaridade atrás de barbaridade. Não teve um bom desempenho, digamos assim, como político na pandemia, pelo menos essa foi a visão que o cenário, não só nacional como internacional, teve dele, e ele vem, né, tendo uma rejeição cada vez maior. O
que eu quero dizer com isso? Acho que a única parcela da população que ainda apoia o Bolsonaro é uma galera ali de extrema direita, talvez, que tem ali, que pensa da mesma forma que ele, que tem os mesmos ideais, né? Se ele se elegeu com metade dos votos ali, talvez um pouco mais, dessa metade dos votos ele deve ter ali ainda hoje um apoio de, sei lá, 20 a 30%, né? Ele já perdeu ali muito da base de eleitores dele. O que eu quero dizer com isso? Se ele começa a tomar, por mais que isso pareça interessante num primeiro momento, se ele começa a tomar medidas ali para favorecer uma parcela da população que é mais pobre, né, uma classe baixa, a classe mais baixa da população, em detrimento da economia, isso me parece uma estratégia muito perigosa, porque essa parcela da população ali mais de esquerda, né, essa parcela da população já não vai votar no Bolsonaro mesmo, essa galera talvez nem nunca tenha votado nele, enfim, eu não acho que ele vai recuperar essa parte da população, e se ele ainda está tentando recuperar essa parcela da população em detrimento da economia, é capaz, essa é a moral do meu pensamento, assim, a moral da história, é capaz da parcela que apoia ele, né, que é de extrema direita, que teoricamente liga mais, né, para essa área de economia, para mercado financeiro, enfim, é capaz dele ainda perder apoio dessa galera, que é a única galera que ainda apoia ele. Então, enfim, eu acho essa estratégia aí do Bolsonaro um pouco perigosa, assim. Pode ser que num primeiro momento isso pareça interessante, mas se você pensar um pouquinho melhor, não sei nem se isso vale a pena. Ou seja, eu acho que é até bem possível que o governo comece a tirar um pouco o pé do acelerador aí no que diz respeito a essas intervenções estatais. Isso já tem acontecido aí há algum tempo, né? O Bolsonaro tem feito isso, todo mundo sabe que isso não é bom para ninguém, não é bom para o mercado, não é bom para a economia. Muitas críticas, né? Muitas críticas públicas a essa atitude aí do Bolsonaro, a galera esperando que as ações da Petrobras derretam nessa segunda-feira. Enfim, não vejo isso aí como uma coisa boa para ninguém e nem como uma boa estratégia para o governo Bolsonaro. Então, a minha expectativa é que isso não continue ganhando força, eu acho. Mas a moral do vídeo, né, a moral da história é que, mesmo que isso continue acontecendo, né, ou venha a acontecer eventualmente, enfim, mesmo que esse seja o cenário político do Brasil, que é muito complexo, é muito tumultuado, né, sempre foi, acho que não vai deixar de ser nem tão cedo, a moral da história é: o que a gente vai fazer? Né? O que a gente pode fazer? O que você, como investidor, vai fazer? Vai deixar de investir? Vai colocar o dinheiro aonde? Né? Lá fora, talvez, enfim, não é acessível para a maior parte da população, a galera não entende, a galera não conhece o mercado, enfim, não fala a língua, não é tão fácil assim, tão acessível quanto a galera pode pensar, simplesmente colocar o dinheiro em outro lugar. Num cenário onde cada dia mais e mais dinheiro é injetado na economia, onde a inflação sobe ali, né, quase todo dia, o que a gente vai fazer? Não vamos investir? Eu vejo muita gente insinuando isso, falando isso, não dá para investir no Brasil, o Brasil é péssimo, o cenário político é horrível. Realmente, o cenário político é horrível, mas e aí? O que a gente vai fazer? Não dá para ficar sem investir. Eu vejo muita gente falando de estatal também. Eu não coloco a mão em estatal, principalmente quando acontece esse tipo de coisa, né? A galera enche a boca para falar isso. Muita gente não investe em estatal só porque é estatal. Cara, eu não consigo ser tão radical assim, né? Eu acho que o cenário político no Brasil sempre foi esse. O cenário político no Brasil, tomara que um dia ele mude, assim, mas ele não tem perspectiva de mudar. Sempre foi esse. Eu acho que é isso aí que a gente tem, né? Eu adoraria que fosse melhor, mas a realidade é que não é. E a realidade é que, por mais que isso tenha seus contras, isso também tem seus prós, né? A gente tem que saber aproveitar esse cenário político que a gente tem. Isso cria oportunidades de compra, né? A gente está vendo aí isso acontecer agora, a gente está vendo o que aconteceu com a Sanepar. Esse tipo de coisa acontece, isso vai afetar as ações no curto prazo, mas no longo prazo a política muda, a política passa, o momento ruim passa. Enfim, as coisas mudam e se você está olhando para o longo prazo, isso só vai te gerar mais oportunidades de compra. Tem muita gente aí, inclusive, falando que esse general Joaquim Silva e Luna, né, que o Bolsonaro colocou
para presidir a Petrobras. Tem muita gente falando que esse cara é bom, esse cara já passou aí por outros lugares, parece que teve sucesso aonde passou. Eu sinceramente não conheço ele, mas enfim, o ponto é que esse tipo de coisa afeta as ações no curto prazo. O petróleo aí está num ótimo ciclo, a gente está entrando num ciclo de commodities, né? O preço do petróleo vem subindo. Então, o que eu quero dizer é que eu não invisto em Petrobras, né? Eu não entendo o suficiente dessa indústria, eu não colocaria dinheiro, mesmo tendo essa opinião, mas eu invisto em Sanepar e a visão ali é mais ou menos a mesma. Eu acho que, por mais que isso afete as ações agora, isso vai criar oportunidades de compra, né? A gente está num ciclo bom. Então, na real, eu nem sei se as ações vão ser tão afetadas assim. A galera tá esperando aí que o Ibovespa caia 4%, que a Petrobras caia 10% aí na segunda-feira, quando abrir ali o pregão. Eu nem sei, sinceramente, se vai cair isso tudo. Acho que se cair, vai ser uma coisa ali de curto prazo. Acho que no longo prazo esse preço tende a voltar, né? Acho que o ciclo... A Petrobras também tem histórico, né? A Petrobras é uma empresa imensa. A Petrobras sobreviveu a Lula, sobreviveu a Dilma, sobreviveu a Petrolão, Mensalão. Enfim, a gente está falando de uma das maiores empresas do mundo, né? Já foi ali uma das poucas maiores empresas do mundo, ainda é uma empresa imensa, né? Que tem um potencial imenso. Sobreviveu a isso tudo. Eu acho, sinceramente, que não vai ser ali uma troca de presidente que vai afetar as ações, muito menos no longo prazo. Acho que se a gente está olhando aí para o longo prazo, caso essas ações caiam realmente, isso pode significar uma ótima oportunidade de compra. Esse é o cenário político no Brasil, né? Tomara que um dia deixe de ser, mas enquanto pelo menos que saibamos usar isso a nosso favor, né? Vamos usar isso aí de uma maneira inteligente para que a gente possa se beneficiar. E é isso, rapaziada. Eu não tinha roteiro para esse vídeo, só queria vir aqui falar para não perder, né, o fio da meada, não perder essa oportunidade de falar sobre esse assunto aí atual, fazer aqui, trazer talvez uma reflexão pra galera. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.